Revelado, o emocionante processo transformador da fábrica de couro que cria produtos de 1 milhão. A pequena cidade de Candeias, na Bahia, pulsava com uma esperança adormecida. O sol quente refletia nas janelas da velha fábrica de couro, um símbolo de luta e sobrevivência. José, um homem de 34 anos, olhava para aquele local com amor e preocupação. Era ali que ele ganhava o pão de cada dia para sua esposa, Ana, e seus filhos, Felipe e Clara. No passado, o cheiro do couro e o barulho das máquinas eram música para seus ouvidos, mas agora, com a possibilidade de fechamento se aproximando, a melodia se tornará um lamento. Dona Elvira, sua mãe e mulher de fé inabalável, sempre dizia que o trabalho duro e a união familiar eram os verdadeiros tesouros. José, o filho mais velho de seu Miguel, que partirá há alguns anos, se lembrava claramente do olhar sonhador do pai, sempre esperando por um futuro próspero. As rodas de amigos na praça giravam em torno de conversas desanimadas sobre os jovens que deixavam Candeias, em busca de sonhos maiores longe da realidade da fábrica. Foi então que seu Joaquim, um veterano de guerra, entrou na cena como um vendaval. Com sua voz robusta e olhar perspicaz, ele trouxe um sopro de renovação ao ambiente. Vamos fazer algo diferente, irmãos. Um produto premium que valorize nosso couro e nosso trabalho. Podemos mudar a história. Suas palavras voaram alto, mas enquanto muitos jovens estavam animados, as vozes mais velhas ecoavam dúvidas. A desconfiança pairava no ar como um nevoeiro espesso. Para que tentar? Isso não vai dar em nada, murmúrios surgiram, ensombrando a determinação de José. Entre os desafios, a vida ainda insistia em testar José. Uma tarde fatídica, Clara sofreu um acidente na fábrica. O coração de José disparou. Ele se viu dividido. O projeto que poderia salvar a fábrica e proporcionar uma vida melhor, ou correr para o hospital e apoiar sua filha. As pressões se acumulavam, e em meio a lágrimas, ele sentiu o peso do mundo nas costas. Será que vale a pena lutar? Se perguntava, enquanto sua mente fervilhava de incertezas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia da apresentação do protótipo chegou, mas tudo parecia ruir. O produto que criaram, carregado de amor e esperança, era um desastre. O olhar de desânimo reinava entre os colegas de José, prontos para jogar a toalha. Foi então que seu Joaquim, numa intervenção poderosa, compartilhou sua própria história de superação e sacrifício. Suas palavras reverberaram no coração de todos, resgataram a chama da dignidade e do amor. Era hora de voltar a acreditar. Com um misto de determinação e medo, José se preparou para a decisão final. A pergunta que ecoava na mente de todos: será que a luta deles vale a pena? A resposta não viria fácil, mas a esperança renascia no ar, como uma flor que brota até mesmo entre rachaduras do concreto. O destino da fábrica e da comunidade dependia disso. O que acontecerá a seguir? A luta de José está apenas começando. A luz do dia começava a se apagar, e uma sensação de inquietação pairava no ar da fábrica de couro. A equipe, agora mais unida, trocava olhares carregados de expectativa e publicidade. José respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que o invadia. O protótipo desastroso não poderia ser o fim, mas sim o ponto de partida para algo maior. As palavras de seu Joaquim ainda ecoavam em sua mente, como um mantra: a verdadeira força vem de dentro, e só se encontra quando lutamos juntos. Ele se lembrou da expressão de Clara quando acordou no hospital, seus olhos cheios de dor, mas também de esperança ao vê-lo. Aquela recuperação seria longa, mas ele não podia deixar que o desânimo o dominasse. Com determinação renovada, foi até seus colegas, em uma roda improvisada, disse: se estamos juntos, podemos transformar aquele fiasco em sucesso. Vamos usar isso como aprendizado.
Podemos fazer diferente. Os rostos de seus amigos mostraram alguma resistência, mas com cada palavra de José, eles começaram a acreditar. O combustível da esperança começou a acender novamente. Precisamos de um novo plano, gritou Renan, um jovem sonhador que, apesar das dificuldades, sempre via o mundo com olhos de otimismo. Vamos unir nossos talentos e criar um produto que realmente fale com o nosso público. Naquela noite, o grupo se reuniu. Rascunhos, ideias e croquis começaram a pipocar pela mesa, capturando o entusiasmo coletivo. O cheiro do café fresco e do couro misturado ao suor e à paixão dava um tom especial àquela maratona de criatividade. As vozes se misturavam, formando sinfonias de esperança, enquanto a conexão entre eles se fortalecia. Até mesmo Dona Elvira trouxe um pouco de seu conhecimento, ajudando a moldar a ideia de um produto que refletisse a cultura local. Após horas de debate e riso, um conceito começou a tomar forma. E se fizermos algo que rememore a essência de Candeias? Um acessório que conte a nossa história, que leve a alma da nossa terra para cada cliente, sugeriu Ana, a esposa de José, com um brilho nos olhos. As cabeças se voltaram para ela, e um clima de empolgação surgiu entre todos. Afinal, eles estavam representando suas vidas, suas lutas e suas esperanças. As luzes se apagaram, mas não a história deles. Vamos ao mercado, precisamos de matéria-prima nova, mas com o nosso toque, decidiu José, enquanto um sentimento vibrante de união se formava em seus corações. Agora, um novo objetivo pulsava em cada um deles: fazer do seu trabalho um retrato da força e resiliência daquela comunidade. Os dias seguintes foram dedicados à pesquisa, ao diálogo com clientes e até a visitas a feiras locais, onde trocavam ideias com outros artesãos. A confiança crescia, mas um pensamento persistia: será que o público aceitaria seu novo produto? Enquanto se preparavam para o lançamento, José observava a cidade de Candeias do alto de um morro. O céu se tingia laranja, e a sensação de que estavam prestes a mudar suas vidas o envolvia completamente. Com um sorriso no rosto, ele murmurou: isso é só o começo. O dia do lançamento se aproximava, e a ansiedade corria no ar como ventos fortes. O que esperava por eles naquele dia crucial? Seriam acolhidos de braços abertos, ou a rejeição ainda os aguardava à porta? Uma última reflexão pairava sobre José: e se tudo der errado de novo? Com o coração acelerado, ele sabia que o futuro era incerto, mas não havia mais como voltar atrás. A luta estava prestes a atingir seu ápice, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse. Mas, ao abreviar as esperanças para o dia seguinte, José não percebeu que uma tempestade se aproximava. A tempestade chegou como um aviso estrondoso, e a primeira gota bateu no telhado da fábrica como um sinal de que algo estava prestes a mudar. José olhou pela janela, observando as nuvens pesadas que cobravam o céu. O medo crescia dentro dele, mas naquela adrenalina, uma centelha de determinação também surgia. Ele não podia permitir que o clima imprevisível afastasse sua fé na equipe. Vamos, pessoal! Hoje é o dia, disse ele, com a voz firme, tentando contagiar os outros com seu entusiasmo. A equipe estava vestida com suas melhores roupas, não apenas para impressionar, mas como símbolo da mudança que estavam promovendo. O caminho até o centro da cidade parecia mais longo do que nunca. Cada passo reforçava a responsabilidade que sentiam. Ao chegarem à feira, as barracas já estavam montadas. José se lembrou do apoio que obtiveram anteriormente, como cada um ali tinha um pedaço de sua história naquela luta. Olhando ao redor, não pôde deixar de notar que outras equipes também apresentavam suas inovações. Uma onda de nervosismo atravessou a equipe, mas Renan, com seu caráter otimista, exclamou: se começarmos a mostrar nossa paixão, temos tudo para conquistar todo mundo. As palavras do garoto ressoaram em cada um, e eles se dirigiram à sua barraca com o coração acelerado. As pessoas começaram a se aproximar, mas José também percebeu olhares céticos. Ele sabia que a primeira impressão seria crucial, a pressão pesava como um manto sobre seus ombros. Ele respirou fundo, encarou os colegas e fez um gesto. Vamos fazer isso juntos. O lançamento começou, e cada peça que apresentavam contava um pouquinho sobre a essência de Candeias.
O couro trabalhado à mão, a costura que remetia à tradição, e as cores vibrantes que simbolizavam a cultura local. À medida que as pessoas paravam para admirar, José viu sorrisos começando a surgir. A conexão estava ali. Mas logo, nuvens escuras cobririam o céu. O que poderia ser um dia iluminado por fama e conquistas começou a se transformar em um pesadelo quando um representante de uma grande marca se aproximou, seu olhar avaliador despachando qualquer esperança. Isso é só um amontoado de ideias sem valor. Vocês nunca vão conseguir competir com as grandes marcas, disparou ele, e o impacto de suas palavras cortou como uma lâmina. Os sorrisos desapareceram do rosto de José e da sua equipe. A desilusão instantânea tomou conta do espaço, e a ansiedade que antes fervilhava agora se transformava em frustração. Dona Elvira, percebendo o clima, segurou a mão de José. Afinal, quem pode medir o valor do que fazemos? Ela dizia, mas o eco da dúvida ainda estava forte. Desesperado, José olhou para os colegas. Eles esperavam por sua liderança e agora a dúvida pairava no ar. O peso da crítica parecia sufocante, mas ele lembrou-se da força que sua equipe tinha criado. Ergam as vozes de um passado não tão distante, e ele se lembrou de seu Joaquim. Quando um homem se levanta para lutar por sua paixão, ele nunca está sozinho. Diante daquela lembrança, José percebeu, ele havia acabado de ouvir a luta do povo, e não poderia se deixar abalar por um único desdém. Escutem! Vamos provar a eles com nossas ações, com nosso amor pelo que fazemos. Bradou, levantando a cabeça com um ímpeto renovado. As lucros e as glórias poderiam não vir da noite para o dia, mas a luta deles não era apenas sobre o que estavam vendendo, mas sobre quem eram como comunidade. E nesse clima de incertezas, uma nova ideia acendeu dentro dele. No meio da tormenta, uma chance se apresentava. O vento começou a soprar forte, e entre as nuvens escuras, uma luz surgiu à distância, iluminando a cena tumultuada. É isso! Um desfile! Vamos mostrar ao mundo nossa história de superação! José anunciou, e os olhares se iluminaram novamente. Poderiam estar apenas no início de um novo capítulo, mas o que viria a seguir poderia definir o destino de todos. E a tempestade não iria desviar o barco que havia começado a navegar. O que acharão do desfile? As pessoas corresponderiam? Os dias que se seguiram ao anúncio do desfile foram de um frenesi contagiante. José e sua equipe se tornaram um só. A ideia do desfile não era apenas uma estratégia, mas uma forma de unir todos em torno de um propósito comum. Cada um se dedicou a preparar não apenas peças para o evento, mas também suas histórias, suas verdades, e o que Candeias significava para eles. Os ensaios começaram logo pela manhã. A barraca que antes era um espaço de incerteza agora pulsava com música e risadas. As risadas de Renan ecoavam pelo ar, criando um clima de descontração. Ele tinha um entusiasmo inegável e, mesmo nas horas mais difíceis, trazia um sorriso que fazia o restante da equipe acreditar de novo. Se a gente transformar cada crítica em força, seremos imbatíveis. Ele dizia. Dona Elvira, com seu olhar sábio, também se envolveu na organização. Ela trouxe seus conhecidos e suas receitas, criando um cardápio especial que teria um espaço no desfile. As pessoas vêm para apreciar não só o que vocês fazem, mas também quem vocês são, ela explicou, decorando mesas e preparando tudo com um carinho que só ela sabia oferecer. Enquanto isso, José se encarregou de planejar o desfile. Ele mapeou o trajeto, buscando cada esquina que carregasse o cheiro do passado e do futuro, como a praça central, onde tanta coisa já havia acontecido. Junto com os outros, ele desenhou um estandarte gigante com as mãos de cada um impressas em tinta colorida, um símbolo de que eram todos igualmente importantes nessa luta. Mas, no fundo, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre José. E se tudo isso não funcionasse? Ele se permitiu um momento de reflexão numa manhã ensolarada, enquanto observava a equipe trabalhando. Você sabe que tem que ser verdadeiros, né? Ele sussurrou para si mesmo. A lembrança do representante da grande marca ainda o atormentava, mas também o instigava a seguir em frente. Os ensaios foram intensos, noites de planejamento se transformaram em dias de confecção.
Quilos de couro, linhas e textura passaram pelas mãos calejadas dos artesãos, enquanto a música animava o ambiente. O povo de Candeias parecia se reunir em torno de um sonho compartilhado, e com cada pequeno progresso, a esperança crescia. Finalmente, o dia tão esperado chegou. O céu estava limpo, como se a tempestade tivesse se dissipado apenas para lhes dar uma chance. As barracas estavam decoradas, e as pessoas começaram a chegar. José estava na frente do desfile, seu coração acelerado, e a equipe atrás dele, formando um mosaico vibrante de cores e formas que representava fielmente a diversidade daquele lugar. Enquanto se preparavam para entrar na rua principal, uma multidão começou a se aglomerar. O murmúrio era crescente, e ao perceber aquele povo reunido, um calafrio percorreu a espinha de José. Ele se virou para os colegas e viu que todos estavam com os olhos brilhando, carregados de emoção e expectativa. Vamos mostrar quem somos! Vamos mostrar que Candeias é forte! Gritou. E assim, eles começaram a marchar. O ritmo de sorrisos e palmas ecoava nas ruas, e por um momento, José sentiu que, finalmente, a luz que tinha visto entre as nuvens estava finalmente iluminando seu caminho. Era ali, naquele momento, que a história deles começava a ser contada. Mas no meio daquela euforia, uma figura conhecida apareceu à porta da multidão. Era o representante da grande marca, observando com expressão fria e calculista. No mesmo instante em que seus olhos cruzaram com os de José, alguém na multidão gritou: "Esse é o nosso orgulho! E nada vai nos parar!" Uma onda de esperança e tensão tomou conta do ar. O que José faria agora? O que aquela presença significava para o futuro do desfile? José sentiu o tempo parar quando aqueles olhos gelados olharam diretamente para ele. O coração pulsava acelerado em seu peito, e suas mãos suavam sob o calor da emoção e da pressão. A multidão vibrava, mas a presença do representante da grande marca era como um peso adicional. O que ele queria? Estava ali para elogiar? Para desdenhar? As pessoas ao redor começaram a gritar palavras de apoio, um verdadeiro coro de vozes unidas. Era um lembrete de tudo que representava aquele desfile. José se esforçou para manter o foco. Ele sabia que não podia deixar o nervosismo tomar conta. Para Candeias, para sua equipe, para todos que acreditaram nele, ele precisava ser firme. "Mantenham-se juntos!" gritou ele, enquanto o desfile avançava. Os rostos sorridentes ao seu redor o energizavam. Cada passo que davam era uma afirmação de identidade, cada aplauso, uma resposta ao que o silêncio do passado lhes impôs. E mesmo enquanto sentia a presença do homem de terno, José decidiu que não deixaria aquele momento se esvair. Chegaram à praça central, onde as cores vibrantes e as melodias contagiantes se misturavam. O som dos tambores ecoava como um chamado, e as pessoas começaram a dançar. Dona Elvira acenou para a multidão, sorrindo com orgulho, e José viu algumas lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto. Ele reconheceu que aquele momento não era apenas sobre eles, mas sobre todos que vieram antes, os que lutaram, os que sonharam. Em determinado momento, o representante se aproximou, seu olhar ainda fixo em José. O que ele falaria agora? A multidão parou um segundo, como se estivesse segurando a respiração, em um silencioso pacto de expectativa. "Você realmente acha que esse desfile vai mudar tudo?" perguntou o homem, sua voz cortante como uma lâmina. José sentiu o ar ficar pesado, mas não podia se deixar abalar. Respirou fundo e, ao invés de responder com raiva ou medo, deixou surgir o que sentia lá no fundo do coração. Não se trata apenas de mudar as coisas, mas de nos unirmos. Cada um aqui carrega uma história, e hoje estamos contando isso juntos. Se não formos ouvidos, pelo menos seremos vistos, disse José, a voz carregada de emoção. Ele não estava apenas falando do desfile, mas de um novo futuro, de mudança mirando o horizonte. A multidão respondeu com gritos entusiasmados. Havia risos e lágrimas de alegria, e José viu mais de perto a força daquele momento. Ouviram os aplausos ecoando como uma onda, e devagar começaram a se transformar em um canto coletivo. "Candeias! Candeias! Candeias!" Era um grito de guerra, ressoando por cada esquina, cada rosto presente.
O representante do terno se afastou um passo, parecendo confuso. Algo lhe havia atingido. A energia da multidão, a certeza nas palavras de José. Ele parecia estar reconsiderando. Mas logo, o olhar de determinação do homem se firmou novamente. Ele se virou, empunhando seu telefone como se fosse um escudo. José percebeu que estava gravando tudo. Era uma das suas táticas vexatórias, videografia seletiva. Mas como lidar com aquilo? Transformar a desconfiança em oportunidade? Essa era a próxima batalha. José buscou por Renan entre a multidão, onde seu sorriso e energia sempre o inspiravam. O que eles fariam se a mensagem fosse distorcida? Precisavam unir ainda mais a equipe e a comunidade. Pegou mais firme o estandarte e gritou novamente: essa é a nossa história. Vamos contá-la do jeito certo. Mas, no fundo de sua mente, ele ainda sentia uma sombra crescente. O que aconteceria quando o desfile chegasse ao fim? José sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, e a sombra do homem interno significava que a luta estava apenas começando. E naquele instante, enquanto tudo seguia, uma dúvida inquietante atravessou sua mente. Como poderia proteger aquilo que tinham construído, caso a grande marca decidisse jogar pesado? A energia da praça pulsava como um coração vivo. José respirava fundo, tentando absorver cada batida daquela festa, mas a presença do homem interno ainda o deixava inquieto. Ele tinha perguntas, e as respostas poderiam mudar tudo. As vozes da multidão pareciam ecoar em sua mente enquanto ele se esforçava para manter o foco. Qual é o próximo passo? Ele pensava, movendo-se com a multidão e sentindo o calor dos corpos ao seu redor. Cada rosto que passava ao lado dele refletia a luta coletiva, a esperança, a determinação. Mas a tensão dentro dele só aumentava. Renan finalmente apareceu ao seu lado, seu sorriso sempre iluminando a atmosfera pesada. José, você viu como a galera está reagindo? É incrível. Precisamos de um plano, mas, você está bem? A preocupação de Renan era palpável, e José sabia que precisava compartilhar seus medos. E se eles distorcerem tudo? E se a história que construímos for transformada em algo que não representa quem somos? Disse José, a voz carregada de ansiedade. Renan olhou para ele com um semblante sério, percebendo a gravidade do momento. Precisamos mostrar que somos mais do que isso. Não somos uma história para ser contada por eles. Temos nossa própria voz. Renan disse, a paixão em suas palavras despertando algo dentro de José. Naquele instante, a determinação de seu amigo se tornou combustível. José olhou novamente para a multidão, onde rostos cheios de esperança dançavam e cantavam. Ele sabia que essa alegria e união eram uma fortaleza. Vamos fazer isso juntos. Se queremos que a nossa mensagem chegue, será de forma direta. Não podemos esperar que eles nos deem a palavra. Vamos gritar até sermos ouvidos. As palavras de José carregavam peso, e as pessoas ao seu redor começavam a parar e escutá-lo. A multidão se unia novamente, agora como uma onda de resistência e força. Candeias! Candeias! Ecoou pelas ruas, e José se sentia mais forte a cada grito. Mas ali, no fundo de sua mente inquieta, a imagem do homem de terno gravando tudo não desaparecia. O que ele faria com aquele material? Transformaria em uma narrativa que deslegitimasse a luta deles? O que se seguisse poderia ser devastador. Precisamos controlar a nossa narrativa, José sussurrou para Renan. Vamos fazer algo. Um vídeo. Mostrar não apenas o desfile, mas a alegria e a luta de cada um aqui. A história verdadeira de Candeias. Renan assentiu, claramente entusiasmado. Sim. Vamos gravar tudo, entrevistar as pessoas, capturar essa energia e viralizar. Eles não serão capazes de ignorar quem somos porque a nossa voz estará em todos os lugares. José sentia a chama reacender dentro dele. Era isso que precisavam. Uma nova estratégia. Ele olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de laranja e roxo, como se refletisse a transformação que estavam prestes a iniciar. A multidão, agora vibrante,
começou a dançar de novo, e cada passo parecia ainda mais assertivo. E enquanto o desfile seguia, José se sentia mais confiante. Para onde o levaria essa jornada? Quais desafios viriam a seguir? O coração dele palpitava intensamente, mas havia uma faísca de esperança pulsando mais forte a cada instante. E naquele instante de celebração, um grito inesperado surgiu da multidão. Olha! O homem de terno voltou! A tensão no ar instantaneamente aumentou. O que ele estava prestes a fazer agora? José congelou. O som daquele grito ecoou em seus ouvidos como um sino de alerta. Ele se virou rapidamente, buscando o homem de terno em meio à agitação da festa. O que ele estava fazendo ali novamente? A princípio, era difícil notar entre os dançarinos e os sorrisos, mas seu olhar focado e a câmera na mão eram inconfundíveis. Renan seguiu o olhar de José e, ao encontrar o homem, sua felicidade diminuiu. Ele não deveria estar aqui. O que ele quer agora? Sua voz transparecia preocupação, e José sentiu a adrenalina subir. A última coisa que precisavam era daquela figura estranha colocando uma sombra sobre o brilho do momento. A multidão, que de forma tão vibrante celebrava, começou a murmurar. O homem de terno parecia falante, gesticulando com ênfase em direção à câmera, capturando imagens e momentos. A agitação aumentava à medida que as pessoas percebiam sua presença. Mas, ao invés de se dispersar ou se sentir amedrontada, uma onda de resistência começou a surgir novamente. É isso! Vamos mostrar a eles que não temos medo! José gritou, a voz firme e cheia de garra. Ele se afastou um pouco de Renan e, com um movimento forte, ergueu uma cartolina improvisada que havia feito mais cedo. Nela, escreveu, Candeias é nossa. Não há manipulação. Com isso, outros começaram a se juntar a ele, segurando cartazes e levantando as vozes, Candeias é nossa. Não há censura. As palavras se tornaram um grito coletivo, e a energia que antes pertencia à dança agora pulsava na atmosfera com um tom de resistência e revolução. Mas o homem de terno não recuou. Ele continuou gravando, agora focando na multidão e nas reações delas. A tensão se tornava cada vez mais palpável, enquanto José tentava entender qual era o objetivo dele. Naquele momento, tudo parecia em câmera lenta. As risadas se misturavam com gritos de protesto, e o coração de José apertava ao ver sua comunidade unida. Provocando uma linha de frustração entre alegria e medo, José sentiu um impulso. Precisamos fazer algo agora antes que ele transforme isso em uma história que não nos represente. Renan, percebendo a urgência na voz do amigo, começou a estruturar um plano. Vamos pedir para que o povo fale. Se estamos aqui para ser vistos, que, ao menos, sejamos ouvidos de verdade. Se ele quer ouvir, que ouça nossas histórias. Com isso, aquilo que antes era uma simples gravação passou a ser um apelo poderoso. As pessoas se reuniam ao redor de José e Renan, dispostas a compartilhar suas histórias de vida, suas lutas, e o que significava para elas serem parte de Candeias. José se posicionou na frente da câmera, pronto para falar. Aqui estamos, não para ser moldados por quem não nos entende, mas para mostrar a força da nossa comunidade. Isso é Candeias. Aqui, a nossa voz é a verdade. As palavras carregavam uma força que ecoava na praça, despertando emoções a cada sílaba. José podia ver a quantidade de pessoas envolvidas, seu brilho nos olhos e a firmeza em seus rostos. Mas, no fundo de sua mente, a pergunta permanecia: o que o homem de terno pretendia fazer com todo aquele material? Ele estava prestes a apresentar uma narrativa, mas qual história ele escolheria contar? Enquanto isso, a multidão se aglomerava, com cada um trazendo sua própria verdade. Aqueles testemunhos genuínos estavam prestes a ser a defesa mais poderosa de Candeias. Quando José olhou para Renan, viu a determinação no olhar do amigo. E, em meio daquela batalha tão intensa, um novo chamado surgiu no ar. Ele está se aproximando. O homem avançava na direção deles, com uma expressão que José não poderia interpretar: seria a raiva, curiosidade ou apenas mais uma tentativa de controle? Aquela incerteza fez seu coração disparar novamente. O que ele estava prestes a revelar?
A tensão e a expectativa se misturavam, e José sabia, aquele momento poderia mudar tudo novamente. O homem de terno foi se aproximando, e a multidão começou a silenciar. Cada passo dele parecia intensificar o ar denso de incerteza. José sentiu seu coração acelerar, não apenas pelo medo de ser desmantelado na frente de todos, mas pela urgência de defender a voz de sua comunidade. Ele trocou um olhar rápido com Renan, que acenou para que ele continuasse firme. "O que você quer aqui, de verdade?" José questionou, a voz firme apesar de sua incerteza. A surpresa no rosto do homem por um instante revelou um pequeno lampejo de hesitação, mas logo se recuperou. Ele ergueu a câmera em direção a José, como se estivesse na posição de poder. "Estou aqui para ouvir as histórias de Candeias. Isso não é uma armadilha, é uma oportunidade. Um momento que vocês têm para brilhar. Não se preocupe, as histórias de vocês serão retratadas com toda a dignidade que merecem", ele disse, com uma segurança que parecia construída em anos de desconfiança e controle. Porém, a comunidade não parecia convencida. "Dignidade?" murmurou alguém ao fundo. "Quantas vezes ouviram nossas vozes antes? Quantas vezes somos descartados como meras caricaturas em suas narrativas?" O murmúrio de desaprovação cresceu, e José sentiu que a energia estava mudando de novo. Ele precisava agir. "Aliás, o que sabe do nosso sofrimento, da nossa luta? O que você realmente conhece sobre nós?" Foi com essas palavras que a multidão começou a ganhar confiança. As vozes se superpunham, e um coro de histórias começou a entrar em cena, testificando um renascimento como coletividade. Uma mulher à esquerda de José começou a contar sobre as dificuldades de criar seus filhos com um salário miserável. "Nós trabalhamos duro, mas sempre somos deixados para trás. Diga a eles que nós somos mais do que números em um relatório", ela exclamou. "E sabemos que Candeias é nossa casa. Não se pode tirar isso de nós", gritou o outro, com uma mistura de desgosto e orgulho. O homem de terno, agora em choque, tentava capturar todos aqueles momentos, suas câmeras tremendo nas mãos. José percebeu que a sua vulnerabilidade estava sendo exposta. À medida que a narrativa coletiva de Candeias se desenrolava à sua frente, ele notou a transformação no olhar do homem. O que antes era apatia estava sendo inspirado por um tipo de admiração. "Vocês são mais fortes do que eu pensava", ele disse, quase em um sussurro. Havia algo ali, uma fagulha de boa vontade nas palavras. José sentiu uma onda de esperança. Mas aquele lampejo foi rapidamente sufocado pela lembrança de que o passado não poderia ser esquecido. "Só saber suas histórias não é suficiente", José desafiou, agitando a cartolina em sua mão novamente. "Precisamos de ação. Precisamos que isso se torne realidade." Antes que o homem pudesse responder, uma nova voz se elevou acima da multidão. Era a líder comunitária, apaixonada e feroz. "Se a história não for contada do jeito que somos, não seremos vistos. Não aceite um retrato que não nos represente, e não aceitem ser moldados pela visão de terceiros." O clamor aumentou, e agora todos estavam prontos. Olhos cheios de emoção e rostos determinados, a multidão unida como nunca antes. Mas, do outro lado da praça, um grupo de homens que vestiam roupas escuras começou a se aproximar. O clima de celebração se transformou em preocupação. A tensão voltava a aumentar, e José decidiu que precisava confrontar não apenas o homem de terno, mas qualquer ninguém que pudesse ameaçar Candeias. O homem de terno trocou um olhar nervoso com os recém-chegados, e sem que José pudesse prever, algo no ar era diferente. Havia mais do que apenas vozes em ação, havia também uma sombra surgindo a cada momento. Qual seria o próximo passo naquela dança complicada entre resistência e controle? Quando a vida de Candeias estava prestes a ser transformada novamente, um novo desafio vinha à vista. O que estava por trás daquela aproximação? Os homens de roupas escuras avançavam lentamente, e José sentiu um aperto no peito. O olhar fixo de cada um deles parecia atravessá-lo, como se estivessem ali para desmontar tudo aquilo que havia sido construído até aquele momento. A multidão, antes unida e vibrante, começou a murmurar, o medo se infiltrando nas palavras.
O clima de esperança enfrentava agora a sombra derradeira da opressão. É preciso manter a calma, sussurrou Renan ao lado de José, suas mãos tremendo levemente. José sabia que a calma poderia ser uma máscara muito frágil para o que estava prestes a acontecer. Ele respirou fundo, reunindo coragem para agir. Os homens pararam a uma distância razoável, observando cada movimento, cada expressão da multidão. Um deles, mais alto, com um olhar que parecia de aço, deu um passo à frente. Nós garantimos a ordem nesta cidade e não vamos permitir que essa palhaçada continue, ele disse, sua voz ecoando duramente sobre a praça. José se sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Isso não é uma palhaçada, isso é a nossa vida. Nós temos o direito de nos expressar e ser ouvidos. Sua voz tremia, mas ele estava decidido a não recuar. As palavras ressoaram, e a multidão começou, lentamente, a se erguer, encontrando força na determinação de José. O homem alto riu, um riso cruel. E vocês acham que suas vozes vão mudar algo? A realidade é que vocês são invisíveis. Ninguém se importa com o que acontece em Candeias. Um grito se elevou do fundo da multidão, um clamor ressoando no coração de cada um ali presente. Nós nos importamos. A história de Candeias é real, e nós somos parte dela. As palavras foram como um sopro de vida, e a conexão visceral entre os moradores se solidificou. Podemos não ter dinheiro, mas temos coragem. E isso é mais valioso do que qualquer outro recurso. Uma mulher idosa levantou seu braço, e uma onda de aplausos seguiu, como se cada palmo de resistência da comunidade estivesse se manifestando em forma de som. O homem de terno observava, perdido entre duas realidades, a de seu trabalho formal e a confissão da força da coletividade. Ele indeferiu um olhar de dúvida ao homem alto, mas o faro de conflito estava em alta. As coisas fugiam de seu controle, e a possibilidade de uma transformação parecia acessível e ameaçadora ao mesmo tempo. Fiquem atrás de mim, o homem alto ordenou, tentando intimidar a multidão, mas a resposta foi imediata. Nós não temos medo. Nossa voz é a nossa força. Era uma tempestade de emoções fervendo no ar, misturando o crescimento da coragem com o peso do medo. José sentiu seu coração pulsar como se fosse um tambor, a adrenalina disparando. Em um gesto intuitivo, ele se colocou à frente do grupo, desafiando os homens em seus trajes escuros. Venham! Se acham que podem nos calar, estão muito enganados. Cada história contada aqui representa uma vida, e não vamos permitir que vocês apaguem isso. Havia chispa nos olhos de cada morador de Candeias. Eles estavam prontos, não apenas para ouvir as histórias, mas para contá-las, escrevê-las, por fim, como protagonistas da sua própria narrativa. A tensão na praça era palpável. O homem de terno hesitou mais uma vez, mas a expressão do homem alto endureceu. Não estamos aqui para discutir. Estamos aqui para impor a ordem. E assim, em meio a gritos de determinação, o confronto estava prestes a estourar. José percebeu que não se tratava apenas de um embate físico, mas de um combate pelo que significava ser parte de uma comunidade viva, pulsante e indomável. Mas antes que pudesse formular qualquer estratégia, um estrondo ecoou, e a praça estremeceu. Haviam sirenes ao fundo. O que viria a seguir? A visita de forças que poderiam mudar tudo novamente? O que José poderia fazer para garantir que a luta não fosse em vão? O clarão das sirenes e o som metálico das viaturas invadiram o ar, assustando a multidão que, até então, pulsava com a energia de resistência. José olhou em volta, percebendo que a incerteza havia se transformado em uma tempestade de emoções. O homem do terno pareceu hesitar, um fio de preocupação cruzando sua expressão. Pessoal, precisamos nos manter unidos agora mais do que nunca. Candeias é nossa! Gritou José, tentando reanimar sua equipe. Assim que as viaturas pararam, um grupo de policiais desceu com olhares sérios, observando a cena tumultuada. Mas, ao contrário do que se esperava, a presença deles não trouxe um clima de pânico. Ao invés disso, despertou um senso de urgência entre os moradores. Se eles estão aqui, não podemos recuar. Vamos gritar nosso valor mais alto, disse Renan,
dando um passo à frente, inspirado pela coragem coletiva. Sim! Ecoaram vozes, um coro de determinação ressoando na praça, enquanto as palavras de resistência tornaram-se o mantra da hora. José viu mais e mais pessoas se juntando, segurando cartazes sobre a dignidade e a força da comunidade. Candeias não é invisível. Nossa história e nossas vozes importam. Os policiais, perplexos com a reação, trocaram alguns olhares. O homem alto, que até então havia se mantido firme, pareceu mais cauteloso. As sirenes ainda soavam, mas a multidão foi ganhando força. José sentia a eletricidade no ar. Aquela era a sua chance de mostrar a força de Candeias. Estamos aqui para contar nossa história e ser ouvidos. Ninguém vai nos calar. Bradou José, e a fervorosa resposta de aplausos e gritos fez o eco percorrer cada canto da praça. O homem do terno avançou, sua câmera em mão, mas mesmo ele parecia abalado pelo espírito da multidão. E foi nesse momento que a líder comunitária tomou a frente. Vocês acham que podem decidir sobre nós sem nos ouvir? Não. Candeias vive. E com isso começou uma nova onda de relatos, onde cada pessoa se levantava para compartilhar suas experiências ouvidas. Quando um jovem começou a falar sobre como sonhava em abrir seu próprio negócio dentro da cidade, os aplausos foram elevados. E quem somos nós, senão uma parte vital dessa cidade que nunca parou de lutar? Gritou. Essa praça é testemunha dos nossos desafios e vitórias, e deixaremos nossa marca. É claro que, enquanto isso se desenrolava, os policiais olhavam para os superiores pelo rádio, ainda indecisos sobre como agir. Não estavam preparados para a força do amor e resistência na comunidade candeiense. José viu que aquele momento poderia abrir portas, ou muito pelo contrário. Vamos mostrar a eles a força da união. Ele se virou para a multidão, agora engajada completamente. Quantas vezes deixamos que nos defina? Hoje, somos nós no controle da narrativa. Os gritos de apoio cresceram, as vozes se unindo em um clamor vibrante pela mudança. Candeias! 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 Preenchia o ar, e a ideia de uma nova Candeias parecia se tornar possível. Os policiais, diante do poder da coletividade, começaram a recuar, compreendendo que não seria uma luta contra uma poeira de expectativas. A multidão estava se afirmando e isso era mais forte do que qualquer autoridade. O homem de terno, que parecia antes tão seguro de si, olhou novamente com uma expressão diferente, entre a irritação e o assombro. Vocês não podem fazer isso! Ele tentava novamente retomar o controle, mas a energia da resistência tinha um peso muito mais forte. A figura do homem alto começou a desfazer-se. Nós vamos fazer o que quisermos, e tudo começa aqui. Essa é a nossa cidade, a nossa história e vamos contá-la do nosso jeito. Um novo sentimento tomou conta de José, uma onda de esperança imensa. Ele finalmente compreendeu que o que estava acontecendo ali era mais do que um desfile ou um evento de promoção de produtos. Era um renascimento. Sorrindo, José olhou para Renan, e juntos saíram da frente, permitindo que os cidadãos se conectassem e compartilhassem suas verdades. Vidas, histórias, lágrimas e risos fluíam como um rio, cada um contribuindo para o fluido da solidão. Era um retrato vivo de Candeias que emergia ali, naquele instante. Enquanto a nova narrativa se cristalizava, a luz do sol começou a escurecer lentamente, mas a esperança brilhava mais forte do que nunca. Ali, no coração de Candeias, um milagre começava a emergir. Candeias é a nossa história, e contempla mais do que couro e produtos. É a luta por um futuro melhor. Gritou uma mulher ao fundo, e com seus olhos brilhando, José percebeu que ele não estava apenas lutando pela fábrica, pela comunidade, mas pela essência de tudo o que representavam, a união, a perseverança e, acima de tudo, o amor que tinham uns pelos outros. No dia seguinte, depois daquela noite histórica, as coisas mudariam para sempre em Candeias. José olhou para sua família ao seu lado, sentindo seus corações pulsando em sintonia. Havia muito caminho pela frente, mas agora eles tinham uma voz. E essa voz seria ouvida. E aí, o que você achou desse final?
O que mais te tocou nesta jornada de superação? Não esquece, é o seu momento de apoiar. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e continuar vendo essa força de transformação. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final, quero saber sua visão. E, por último, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio.